Olá a todos! Hoje leremos o capítulo 8 do livro Teorias da História, de Antônio da Fontoura. Espero que aproveitem. Obrigado, Xinhua. Olá a todos. O pensamento marxista e a importância dos conceitos. O maior objetivo filosófico de Karl Marx, 1818 a 1883, era o de produzir uma análise científica do capitalismo, compreendendo os mecanismos de seu funcionamento econômico, bem como as maneiras pelas quais sua estrutura determinava a organização política, a legislação e as relações trabalhistas. Na busca desse objetivo, inseriu a evolução capitalista como resultado de determinado processo histórico, procurando definir as leis gerais que regulariam as mudanças sociais, objetivos bastante audaciosos, que Marx conseguiu atingir apenas parcialmente. Mesmo assim, influenciou de maneira decisiva a compreensão das sociedades, e seu pensamento é relevante ainda nos dias de hoje. Uma das razões pelas quais seu pensamento tornou-se tão importante foi o rigor com o qual construiu e utilizou-se de conceitos, determinadas definições como modo de produção ou relações de produção tornaram-se importantes instrumentos de análise da realidade influentes dentro das ciências humanas. Assim, neste capítulo, além de analisarmos os elementos centrais do pensamento de Marx, procuraremos discutir a importância do uso de conceitos para a história e para a análise da realidade. Karl Marx e o marxismo. A imagem abaixo foi retirada da obra Capitalismo para Principiantes, escrita pelo cronista Carlos Eduardo Novaes, e publicada no Brasil na década de 1980. Figura 1. Karl Marx como super-herói. Fonte: Novaes, 1984, página 73. Essa imagem não figurava em um livro acadêmico ou didático. Tratava-se de uma obra de divulgação, que pretendia apresentar de forma simplificada os conceitos marxistas ao público leitor, e fora dedicada às crianças, na esperança de que cresçam interessadas em entender o capitalismo. O caráter popular do livro não exime, porém, de flagrantes distorções na compreensão na análise da estrutura capitalista, que Novaes caracterizou como o mais desumano, injusto, perverso e antidemocrático de todos os sistemas econômicos. Novaes, 1984, página 3. Tal definição, carente de fundamentos históricos, combinada com a imagem, demonstra uma adoração irrefletida a Karl Marx e a seus pensamentos. De toda forma, há que se entender o contexto histórico em que a obra de Novaes foi publicada. Até o início dos anos de 1980, no Brasil, o pensamento marxista era ainda a principal ferramenta teórica para o estudo e a compreensão das sociedades, em disciplinas como História, Sociologia e Geografia, e, nos anos finais do regime militar, intensificaram-se estudos para compreender a situação social e política do Brasil do período, por meio de pesquisas sobre a formação do capitalismo, a constituição dos partidos políticos, a passagem do trabalho escravo para o assalariado, entre outros temas que seguiam, em sua grande maioria, as ideias centrais do pensamento marxista. Se, por um lado, a influência do marxismo, não apenas no Brasil, aliás, possibilitou o desenvolvimento de novas análises sociais, por outro, foi acompanhada por um reducionismo e uma simplificação das ideias de Karl Marx, das quais a sua representação enquanto super-herói é apenas um dos muitos exemplos. Nessa vulgarização, a realidade passava a ser compreendida de maneira caricata, em que os mocinhos proletários eram impedidos de implementar um mundo bom e justo em uma terra dominada pelos bandidos capitalistas, que queriam apenas explorar e lucrar. Esse modelo de pensamento, que por vezes aparecia inclusive dentro das universidades e mesmo nos estudos históricos, acabou alcançando também os livros didáticos. A partir dos anos de 1980, tratava-se de um modelo de compreensão de história em que se demonizava o capitalismo e se valorizavam as sociedades socialistas da época,
como as da União Soviética e de Cuba, ignorando-se seus problemas sociais. O pensamento marxista, utilizado dessa forma reducionista, já havia sido acusado pelo filósofo francês Raymond Aron, 1905 a 1983, ainda nos anos de 1950, de ter se transformado no ópio dos intelectuais, mesmo quando Karl Marx, 1818 a 1883, ainda era vivo. Seu pensamento era empregado com fins políticos. Não que Marx se opusesse a essa forma de utilização de suas ideias. Aliás, muito ao contrário, não apenas escreveu influentes panfletos políticos, como afirmou que os filósofos limitam-se a pensar o mundo, mas o que importa é transformá-lo. Marx, 1979, página 111. Porém, diante das reduções, distorções e simplificações de seu pensamento, viu-se, certa vez, obrigado a afirmar que nem mesmo ele era marxista. Se Marx não era marxista, o que caracterizava sua filosofia, então, devemos, em primeiro lugar, esquecer as simplificações construídas em torno de seus conceitos. Isso porque não existiu apenas um único conjunto de ideias de Karl Marx, mas vários. Seu pensamento não surgiu pronto, pois foi sendo modificado e aperfeiçoado à medida que amadurecia, e, certamente, não era tão simplista quanto uma determinada corrente, que usualmente se denomina de marxismo ortodoxo, quis construir sobre suas ideias. É, aliás, justamente por sua complexidade que neste capítulo teremos condições de discutir apenas algumas de suas ideias essenciais. A principal característica do pensamento de Marx foi o desenvolvimento de uma filosofia materialista, ou seja, de uma forma de análise que se preocupava com a realidade material das pessoas. Porém, mesmo ele começou sendo, de certa forma, um idealista. Afinal, praticamente todo filósofo alemão das primeiras décadas do século XIX foi influenciado pelo idealismo de Hegel. Estudamos sobre ele no capítulo 3, e o Marx da juventude não foi exceção. Quando de sua formação como pensador, ligou-se, inicialmente, aos chamados hegelianos de esquerda, os jovens hegelianos, aqueles que seguiam as ideias fundamentais de Hegel, mas discordavam em alguns pontos importantes. Por exemplo, não acreditavam que o Estado prussiano seria o fim da história, ou o momento final do desenvolvimento da razão. Aos poucos, porém, Marx afastou-se desse modelo de pensamento. Desde jovem mostrou-se interessado em compreender o mundo do trabalho e os detalhes das vidas difíceis dos operários. Por meio de suas reflexões, gradualmente foi abandonando o modelo idealista hegeliano e se aproximando das questões materiais, que caracterizariam seu pensamento. Seu raciocínio levou-o à conclusão de que não era o desenvolvimento da ideia ou do espírito que ampliava ou reduzia os direitos das pessoas nas sociedades, crença defendida por Hegel, mas as restrições e as determinações econômicas que evitavam que as pessoas atingissem uma verdadeira liberdade. Não era o Estado que formava as pessoas, mas essas que formavam o Estado. As diferenças de seu pensamento em relação ao idealismo hegeliano foram expressas na obra A Ideologia Alemã, escrita em conjunto com Friedrich Engels, em 1846. Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, a que é da terra que se sobe ao céu. Em outras palavras, não partimos dos que os homens dizem, imaginam e representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação dos outros, para depois se chegar aos homens de carne e osso, mas partimos dos homens em sua atividade real. É a partir de seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas desse processo vital. Marx, Engels, 1998, página 19. Descer do céu para a terra seria o modelo hegeliano de filosofia. Afinal, segundo essa forma de compreensão da história, seria o espírito, em busca de conhecer a si mesmo, que promoveria o desenvolvimento das sociedades e das instituições, ou seja,
A explicação começava primeiro no céu, o espírito, e só depois alcançaria a terra, a vida real das pessoas. Marx e Engels afirmavam, ainda, que sua filosofia não partia do que os homens diziam, imaginavam e representavam, mas das maneiras pelas quais realmente viviam. Assim, o dizer, o imaginar e o representar eram entendidos como consequências de suas relações sociais, de sua participação no mundo real, de sua posição dentro da estrutura social e da própria busca pela sobrevivência. Materialismo histórico foi o nome pelo qual as concepções de desenvolvimento histórico de Marx e Engels tornaram-se conhecidas. O termo materialismo, aqui, indica que, diferentemente de outras filosofias, sua concepção de história era baseada em questões materiais. O primeiro fato histórico é, a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida material. E isso mesmo constitui um fato histórico, preencher dia a dia, hora a hora, simplesmente para manter os homens com vida. Marx, Engels, 1998, página 21. Saiba mais. O filósofo alemão Friedrich Engels, 1820 a 1895, foi um importante parceiro intelectual de Karl Marx, com o qual escreveu obras como A Ideologia Alemã e o Manifesto Comunista. Entretanto, Engels publicou individualmente obras importantes como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que procurou construir uma análise do surgimento da instituição familiar a partir das concepções materialistas da história. Algumas de suas atividades mais importantes estavam ligadas, porém, ao apoio que prestou a Karl Marx, tanto ajudando financeiramente, quanto organizando manuscritos deixados após seu falecimento, publicando-os como continuações de O Capital, a obra mais importante de Marx. A concepção marxista de história em O Manifesto Comunista. Para Marx, a realidade era histórica, ou seja, era construída historicamente pelas pessoas. As sociedades não haviam se formado como resultado de qualquer ideia ou espírito à maneira hegeliana, mas por meio de processos materiais que poderiam ser constatados empiricamente, isto é, mediante evidências encontradas nos documentos históricos. Os princípios da evolução histórica, segundo o pensamento marxista, nunca foram expressos de uma maneira unificada, em um único texto. Porém, algumas de suas concepções mais essenciais são apresentadas, de forma direta e relativamente simples, no chamado Manifesto Comunista, publicado em 1848, escrito para a Liga Comunista, um partido político estabelecido em Londres. Tornou-se, além de um dos mais importantes documentos políticos da história contemporânea, uma síntese do pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels a respeito do processo histórico. A história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Marx, Engels, 2013, página 26, afirmaram Marx e Engels em uma das primeiras páginas do manifesto. E essa seria uma característica que poderia ser remontada à antiguidade. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla das condições sociais. Na Roma antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos, e, em quase todas essas classes, outras camadas subordinadas. Marx, Engels, 2013, página 26. Desde sempre o opressor e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levado a efeito numa guerra ininterrupta. Marx, Engels, 2013, página 26. Que se repetia também no mundo capitalista, entre a burguesia e o proletariado, ou seja, era uma característica da organização das sociedades a sua estratificação em classes sociais opostas que, ocupando diferentes espaços e funções dentro da estrutura social,
possuíam também contraditórios objetivos e expectativas. Um conflito classista que, inevitavelmente, levaria a lutas. Esse seria, fundamentalmente, o verdadeiro motor da história, a principal razão social para as mudanças nas sociedades. Mas o que seriam as classes sociais? Durante toda sua obra, Marx utilizou-se desse conceito, porém jamais o definiu com precisão. Esse era, aliás, um dos objetivos filosóficos que buscava atingir, embora não tenha conseguido, devido a seu falecimento. Porém, dos diferentes usos e contextos, é possível construir uma definição do que seriam as classes sociais para o marxismo, definindo conceitos. Classe social. Desde a antiguidade, diferentes pensadores perceberam que as sociedades eram divididas em grupos ou estamentos, grupo de indivíduos com análoga função social ou com influência em determinado campo de atividade. O modelo marxista de classe social, ainda que contestado e utilizado de forma específica por diferentes tradições teóricas, é, dessas diferentes divisões sociais, o conceito mais conhecido e utilizado. Classes sociais, segundo o conceito marxista, são grupos de pessoas unidas pelo papel que ocupam dentro de um sistema de produção, ou seja, estão ligadas pelo fato de estarem em um local social semelhante determinado pelas condições materiais. Isso as leva a compartilharem papéis parecidos na vida social, seus ganhos, seu poder político, sua capacidade de organização política, seus locais de moradia e sua subordinação perante as leis tendem a ser, por essa razão, semelhantes. Participando diferentemente do modo de produção, cada classe social teria, por consequência, suas próprias visões a respeito da vida, da legislação, dos poderes políticos e da sociedade como um todo. Em outras palavras, a classe burguesa, vista como exploradora, teria objetivos sociais diferentes dos proletários, que seriam explorados. Tão contraditórias seriam suas posições sociais que Marx acreditava que esses conflitos só poderiam ser resolvidos por meio de lutas revolucionárias. Em determinado momento do manifesto, surge a afirmação de que o que a burguesia produz principalmente são seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Marx, Engels, 2013, página 36. O que Marx e Engels queriam afirmar é que a própria burguesia, mesmo sem ser sua intenção, teria agido para aumentar o poder do proletariado. Isso teria ocorrido de duas formas. Em primeiro lugar, ao solicitar o apoio proletário ao final do feudalismo em sua luta contra a aristocracia. Ali, os burgueses acabaram contribuindo para que se criasse uma consciência de classe entre o proletariado, ou seja, os trabalhadores passaram a se perceber enquanto um grupo comum, uma classe social, que compartilharia semelhantes posições e destinos sociais. Em segundo lugar, com o aumento brutal da exploração dos trabalhadores. Lembre-se que Marx está testemunhando um dos períodos mais difíceis para a vida dos operários. Os proletários aumentavam seu rancor e sua força contra a burguesia. Cheng, 2012. Esses dois fatores promoviam um aumento da oposição de classes que desencadearia, necessariamente, em um conflito. O equilíbrio social não era característica das sociedades, pois o que era mais comum era a tensão e o conflito, que produziriam um desenvolvimento histórico dialético, uma ideia que Marx tomou de Hegel, como vimos no capítulo 3, e adaptou ao próprio modelo teórico. No raciocínio marxista, uma determinada classe dominante, como a burguesia, tomava o papel de tese. A classe antagônica, o proletariado, seria, então, a antítese. De seu confronto surgiria a síntese, uma nova forma de sociedade que resolveria as contradições anteriores. Nesse exemplo, o resultado do conflito seria a tomada do poder pelo proletariado, em parte de um processo histórico que Marx julgava inevitável, no sentido da constituição de uma sociedade sem classes. O conflito final entre burgueses e proletários seria iminente,
previa Marx, e, com isso, o fim do sistema capitalista seria apenas parte de um processo histórico em que, gradualmente, classes sociais deixariam de existir e as sociedades atingiriam o estágio do comunismo. Percebe-se, aqui, uma clara concepção evolucionista de história. As relações de produção burguesas são a última forma antagônica de processo de produção social, afirmou Marx. Com essa formação social termina, pois, a pré-história da sociedade humana. Marx, 2008, página 48. Karl Marx e o teleologismo. Não é difícil entender por que a concepção marxista de história é usualmente acusada de cometer o erro do teleologismo, ou seja, de acreditar que as sociedades evoluiriam para um destino previamente definido. Se partirmos da concepção presente no Manifesto Comunista, burgueses e proletários pareciam determinados a entrar em conflito de classes. Com a vitória proletária, as sociedades pós-capitalistas estariam determinadas a abolir as diferenças de classes e, posteriormente, determinada a alcançar o comunismo. Atingido o estágio comunista, não haveria mais, propriamente, mudanças importantes. Afinal, em uma sociedade sem classes não haveria, logicamente, luta de classes, o verdadeiro motor da história. É por isso, também, que certas concepções marxistas apresentaram dificuldades em compreender qual seria o real papel das pessoas enquanto agentes históricos. Enfim, se tudo estava determinado economicamente e se o conflito entre as classes era inevitável, qual seria o papel dos indivíduos? Como influenciavam diretamente as mudanças sociais, políticas e econômicas? Note ainda, como o modelo de processo histórico teorizado por Marx se assemelhava ao de Hegel, que defendia que a história era o processo em que a razão levava a conhecer a si mesma. Em Marx, de maneira parecida, a história caminharia em direção a um estágio mais avançado, o comunismo. Em ambos os autores, portanto, havia a semelhança de que os indivíduos pareciam ser movidos pelos acontecimentos, por uma espécie de motor da história, que não teriam condições de dominar ou controlar. Atento aos riscos do determinismo que sua teoria implicava, Marx procurou evitá-los criando o conceito de praxis, ou seja, de prática social. As sociedades mudariam apenas se houvesse uma atuação ativa dos indivíduos. Historiografia e teoria. A estrutura social segundo o marxismo. Karl Marx, em 1859, na obra Contribuição à Crítica da Economia Política, já apresentava os elementos fundamentais de seu sistema filosófico e a forma como concebia o funcionamento das sociedades. Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Marx, 2008, página 47. Essas questões foram aprofundadas e exploradas em detalhes em sua principal obra, O Capital, publicada em 1867. Nesse longo estudo, deixado incompleto devido à sua morte, Marx procurou compreender o modo de produção capitalista em seus fundamentos, buscando construir leis científicas que fossem capazes de descrever as sociedades capitalistas e inclusive prever seu futuro. Na análise das formas econômicas, afirmou, ao apresentar seu método de trabalho, que não se pode utilizar nem microscópio nem reagentes químicos. A capacidade de abstração substitui esses meios. Marx, 2013, página 16. Os volumes 2 e 3 do Capital, que tratariam, respectivamente, do processo de circulação do capital e da produção capitalista como um todo, foram publicados após a morte do autor, organizados por Engels a partir de notas e rascunhos deixados por Marx. Em O Capital,
aparecem detalhados como os fundamentos das sociedades estariam em suas bases econômicas, nas chamadas forças produtivas, matérias-primas, maquinário, ciência e tecnologia aliadas à produção, e nas relações de produção, as ligações sociais entre as pessoas, e entre essas e os bens existentes na sociedade. Esses elementos formariam, segundo a concepção marxista, a infraestrutura, ou a base das sociedades. Sobre ela, ou seja, como consequência dessa infraestrutura, estaria a superestrutura, elementos como a organização do poder, a política, a legislação e, inclusive, a consciência social não teriam existência independente, mas seriam determinadas pela base econômica. Assim, as leis não existiram para proteger a população, mas para garantir a obediência à estrutura existente da sociedade. Seriam, assim, instrumentos, controlados pela classe social dominante, para dominação social. Figura 2. A estrutura social, segundo Marx, fonte, elaborado pelo autor. Toda essa estrutura teria se formado historicamente. Ao longo do tempo, diferentes sociedades organizaram seu sistema produtivo de maneiras específicas, e a cada uma dessas grandes formas de organização Karl Marx denominou modo de produção, ou seja, diferentes formas de organização econômica que formavam a infraestrutura das sociedades. No Ocidente, viveríamos hoje sob o modo de produção capitalista. Outros que teriam existido seriam o primitivo, o antigo, o feudal, o asiático. Em certos textos Marx parecia admitir que outras sociedades, em outros tempos e locais, teriam desenvolvido diferentes modos de produção. Uma das características do sistema capitalista, segundo o pensamento de Marx, era a forma como foi organizado o modelo de trabalho fabril, para a produção em larga escala, cujo objetivo essencial seria maximizar os lucros, a partir do controle estrito do trabalho operário. A análise marxista pode ser pensada a partir da tira abaixo, publicada originalmente em agosto de 1996 e desenhada pelo cartunista estadunidense Bob Davis, criador dos personagens Frank e Ernest. Figura 3. Vou me aposentar amanhã. Fonte: frankandernest.com. Essa imagem, aliás, é bastante conhecida por ser utilizada em livros didáticos e em concursos vestibulares, bem como por professores de história em suas avaliações. Trabalhando em uma linha de montagem, os dois operários parecem ter sempre a mesma função. Enquanto Ernest coloca um pino na peça em forma de C, que sai da máquina, Frank adiciona o que parece ser uma pequena porca. A esteira continua enviando a peça para um destino que, mesmo após 30 anos de trabalho, Ernest afirma desconhecer. Seu uso bastante popular em salas de aula de história deve-se ao fato de representar de forma sintética o trabalho monótono tornado comum com a Revolução Industrial e a produção em série. Segundo Marx, seria característico do capitalismo construir um cotidiano de trabalho rotineiro e aborrecido, impedindo a construção de um ambiente criativo. Pode-se contrastar esse modelo com o trabalho em uma oficina, em que o artesão sabe que foi ele quem construiu uma cadeira. Já em uma fábrica, os trabalhadores não se sentiriam responsáveis pela construção do produto final. Esse modelo de trabalho exemplifica, também, como as pessoas, submetidas ao trabalho industrial no século XIX, eram tratadas basicamente como ferramentas e não como seres humanos completos. Como não possuíam, elas mesmas, máquinas para trabalhar por sua própria conta, restava àqueles trabalhadores venderem a si mesmos, ou seja, trocarem a sua força de trabalho por um salário, e diante da necessidade do pagamento para a subsistência, submetiam-se a condições efetivamente desumanas, de exploração e baixa qualidade de vida. Essa era, portanto, a essência da sociedade capitalista, uma classe que possuía as forças produtivas, mas não trabalhava, a burguesia, explorando a classe que nada possuía além da própria mão de obra, o proletariado. Deve-se notar, porém,
que a tirinha de Frank e Ernest, ainda que possa ser utilizada para discutir as condições de trabalho do início da Revolução Industrial até, pelo menos, as primeiras décadas do século XX, não tende a representar a situação dos trabalhadores nos dias de hoje em países com modernas legislações trabalhistas. A tira, assim, deve ser compreendida como uma caricatura e uma simplificação. Ela não sintetiza o capitalismo. Qual a validade de toda essa complexa análise estrutural, construída pelo marxismo? Somos, realmente, determinados economicamente, e as instituições nada mais são que instrumentos de dominação utilizados pela burguesia, ainda que tenha sido importante em sua época, e influenciado os estudos históricos. Essas definições de Karl Marx não são mais utilizadas nos dias de hoje, porque não estão de acordo com o que mostram as evidências, ou seja, os documentos históricos. Se houve períodos em que a economia foi fundamental para a direção dos acontecimentos, como na Revolução Industrial, outros eventos foram influenciados especialmente por questões culturais, como o Iluminismo e o Renascimento, e violências religiosas, tão comuns nos nossos dias, comprovam que a economia não determina tudo. Para diferentes épocas e sociedade, questões sociais, políticas ou religiosas, isoladas ou em conjunto, podem ser consideradas protagonistas. O marxismo ortodoxo, já no final do século XIX, após a morte de Marx e de Engels, que procuravam manter a integridade de suas ideias, ampliou-se um processo de vulgarização das ideias marxistas, divulgadas de uma maneira simplista, servindo a determinada propaganda política e ideológica. Esse processo acentuou-se quando a Segunda Internacional definiu que o marxismo seria sua doutrina oficial. Criaram-se panfletos, brochuras e livros explicativos que acabaram deformando o pensamento de Marx e Engels, sob pretexto de divulgá-lo. Bourdieu, 1990. Em 1922, com um dos resultados da queda do governo czarista da Rússia em 1917, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Inicialmente, seus líderes procuraram seguir os ideais marxistas e, inclusive um de seus líderes, Vladimir Ilyich Lenin, 1870-1924, foi um importante autor teórico. Quando, porém, Joseph Stalin, 1878-1953, assumiu o poder, o pensamento marxista deixou de ser uma forma de compreensão da sociedade, ou um guia para decisões políticas. Passou a ser, gradualmente, transformado em uma ideologia, cujo objetivo era justificar o sistema ditatorial, implementado na União Soviética. A partir de um sistema propagandístico de culto à personalidade, Joseph Stalin passou a ser representado como o líder dos proletários, e o materialismo histórico foi transformado em mero discurso justificador da manutenção da nova estrutura social. Construiu-se uma ideia de bem versus mal, mocinhos contra bandidos, com a ideologia socialista apresentada de forma reducionista como sendo o lado certo da história. O cartaz apresentado na imagem a seguir foi produzido em 1933, na União Soviética, e fazia parte da propaganda do governo stalinista. As pessoas que aparecem nas bandeiras são, em ordem, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin e Stalin. Sob elas são apresentadas, à esquerda, a luta dos trabalhadores e, à direita, operários, representados sorridentes, como se aprovassem a vida que viviam. Figura 4, Propaganda Soviética de 1933. Fonte, CCBY 3.0. O objetivo desse cartaz era o de criar uma ideia de continuidade de herança, como se Stalin fosse o natural herdeiro das ideias de Marx, Engels e Lenin e, portanto, o legítimo comandante dos proletários. Porém, essa construção propagandística tomava o caminho oposto ao que pregava, originalmente, as ideias de Karl Marx.
Stalin aparece retratado como se fosse o grande homem que liderava as pessoas à liberdade, um modelo totalmente oposto à compreensão marxista, que defendia que não eram os indivíduos, mas as condições sociais e a coletividade que realizavam as mudanças. Os ideais marxistas, vulgarizados e politizados, tornaram-se instrumentos de propaganda. Tais concepções ainda hoje existem e podem, por vezes, ser encontradas inclusive em materiais didáticos, na busca por defender uma determinada visão de sociedade e um ideal político. O pensamento marxista vulgarizado é utilizado como mera ferramenta discursiva. Figura 5. Tempos de vida de Marx e Engels. Fonte: elaborado pelo autor. Historiografia e teoria. Uso de conceitos. No século XIV, estudiosos do Merton College de Oxford, na Inglaterra, discutiram os benefícios de se medir quantidades de calor, luz, cor, movimento para a produção do conhecimento e entendimento da realidade, algo muito comum para nós nos dias de hoje, que dispomos de termômetros, luxímetros, espectrômetros, cronômetros. Porém, aqueles mesmos estudiosos também imaginavam formas pelas quais fosse possível medir outras características como a certeza, a virtude, ou mesmo a graça. Tais sugestões são, para nós, bastante estranhas, mas apenas porque vivemos em um mundo de instrumentos e conceitos precisos. A ciência está tão próxima de nossa vida, suas ideias fundamentais fazem parte inclusive de nossa formação escolar, que podemos esquecer que seus métodos são o resultado de processos históricos, que se desenvolveram ao longo do tempo e do qual participaram opções e escolhas individuais e sociais. Medir a temperatura do corpo de uma pessoa só é algo óbvio para nós porque estamos acostumados ao uso do termômetro. Antes dessa invenção, medir a sensação interna de calor parecia tão possível quanto mensurar a virtude de alguém, ou sua raiva. Crosby, 2009. A sensação subjetiva de calor corporal interno transformou-se em dado objetivo quando passou a ser medida por um instrumento que equiparou as diferentes temperaturas a um parâmetro fixo, estabelecido a partir das mudanças no estado físico da água. A invenção do termômetro é um dos muitos exemplos de uma das importantes conquistas do desenvolvimento das ciências naturais. A construção de instrumentos e conceitos que se caracterizam por sua objetividade. Afinal, utilizando-se de um mesmo instrumento, duas pessoas quaisquer irão concordar que a temperatura de meu corpo é de 36,5 graus Celsius, não importando se forem ateias, comunistas, palmeirenses, feministas etc. A construção de conceitos e medidas objetivos, ou seja, que independem da vontade das pessoas, como a noção de calor estabelecido pela física, é algo que não encontra correspondência simples nos estudos históricos. Historiadores e historiadores não dispõem de nada parecido com uma tabela periódica, que estabeleça os elementos básicos de sua disciplina e com o qual todos concordem. O que existe é a consciência de que visões pessoais ou de grupo, a religiosidade, compreensão política, adesão teórica, influenciam na busca por questões, leitura das fontes, compreensão da realidade, ou seja, há um importante espaço para a subjetividade, as convicções pessoais, como religiosidade, posição política, ou mesmo convicções teóricas, tendem a influenciar os resultados dos estudos de história, se não forem adequadamente trabalhados. A escolha de temas, o estudo de fontes primárias e análise dos dados podem sofrer interferência dessa subjetividade, de tal maneira que poder comprometer a validade dos resultados obtidos. Essa é uma questão que deve ser levada em consideração tanto na produção quanto na leitura de trabalhos históricos, já que não existem fascistômetros ou revoluciômetros para medir o quanto um Estado é fascista ou uma ação é revolucionária. De que maneira devemos trabalhar com conceitos que permitam, dentro das possibilidades humanas, a construção de um conhecimento legítimo e tão objetivo quanto possível? O primeiro passo é ter consciência das dificuldades relacionadas à objetividade.
Isso não significa que, como propõem determinadas teorias que se autodenominam pós-modernas, e que estudaremos no último capítulo deste livro, devamos desistir de buscar a objetividade. Ao contrário, devemos ter claro que uma determinada objetividade qualificada é possível, dentro de certos limites e possibilidades. A seguir, iremos discutir algumas questões teóricas que envolvem o adequado uso de conceitos em história. Os conceitos estão sempre presentes. Já falamos que toda pesquisa parte de perguntas que buscam resolver problemas que são históricos. Tanto a questão inicial quanto as respostas irão se utilizar de conceitos que servirão para que historiadores e historiadores possam entender, de maneira mais abrangente possível, o passado. Esses conceitos podem ter sido criados a partir de determinado referencial teórico, como a ideia de classe social, para o marxismo, ou a partir de abordagens historiográficas, por exemplo, como são as definições de renascimento, modernização, antiguidade. Todos são termos carregados de valores e de sentidos, e que possuem uma multiplicidade de significados dentro da linguagem cotidiana. Esse é um problema bastante próprio dos estudos históricos, o uso da linguagem comum para expressar ideias que seriam, tecnicamente, conceitos. As conceptualizações mal definidas levam a recorrentes erros de argumentação, pois as definições são expressas de maneira imprecisa, e não raros termos mudam de significado ao longo do texto. Ignorar os fundamentos conceituais trará como consequência a fragilidade das análises históricas. Vamos analisar as implicações de elaborarmos uma pergunta histórica relativamente simples. Por que os egípcios mumificavam seus mortos? Sem nos atentarmos para a precisão dos termos que utilizamos, a pergunta parece direta e de fácil entendimento. No entanto, sob uma análise mais atenta, veremos que há fragilidades. Em primeiro lugar, quem são os egípcios? Ou, ainda, quem consideraremos egípcios na busca pela resposta à questão? Obviamente, dentro do contexto, sabemos que estamos discutindo o Egito Antigo, mas, ainda assim, quem devemos considerar, objetivamente, parte da população, ao contrário do que existe para os estados na atualidade, em que há fronteiras fixas e documentos que certificam nacionalidades. Para a antiguidade, ser ou não egípcio era algo bem mais incerto. Existe, portanto, a necessidade de uma definição geográfica ou cultural. Mas, além dessa, precisaremos também de uma delimitação temporal. Qual o período que definiríamos como Egito Antigo? Consideraremos até o fim do reinado de Cleópatra VII, ou deveremos recuar e definir Egito Antigo antes de ser conquistado por Alexandre? E qual será o período que tomaremos como inicial? A unificação sob Narmer, o governo de Quéops. Na linguagem cotidiana é possível falar em Antigo Egito, de uma maneira pouco rigorosa. Entretanto, para responder a uma pergunta histórica, a definição precisa das ideias é essencial. Um segundo conceito da nossa questão é o de mumificação. Se vamos analisar a tradição egípcia em relação às múmias, como defini-las? O que seria, antes de mais nada, uma múmia? Sabemos que são corpos humanos que foram submetidos a técnicas específicas, com o sentido de sua preservação. Trata-se de uma boa definição, afinal os egípcios possuíam técnicas bastante desenvolvidas para realizar o embalsamamento. Mas será que é suficiente? Um problema. Alguns corpos de egípcios da antiguidade acabaram preservados devido às condições climáticas, e não porque tenham sido submetidos a qualquer técnica específica. Foi o clima quente e árido do deserto que transformou os corpos em múmias. Os corpos preservados dessa forma não seriam múmias, ao menos segundo nossa definição. Não teriam sido submetidos a nenhuma técnica. Mas, e se descobrirmos que parte da população mais pobre escolhia enterrar os corpos de seus entes em locais mais secos, justamente porque descobriram que o clima iria preservá-los? Isso não indicaria o uso de uma técnica, ainda que primária? Se esse for o caso,
Ficará ao pesquisador decidir ampliar ou restringir o conceito de múmia que o guiará em seu trabalho. Bem se vê, portanto, que mesmo palavras que parecem ter o sentido claro na linguagem cotidiana não podem ser usadas de forma descuidada enquanto conceitos, sem um respeito ao significado dos termos utilizados. Não é possível a construção de um conhecimento que seja rigoroso, e não é raro que historiadores e historiadores, mesmo experientes, caiam no erro de utilizar termos fundamentais para suas pesquisas que não foram, porém, devidamente definidos. O uso de conceitos entre o anacronismo e o historicismo, tabletes de argila preenchidos com escrita cuneiforme, originados na Mesopotâmia e datados de aproximadamente 1750 a.C., revelam o que parece ter sido uma disputa comercial. O comerciante Enazir teria vendido a Nanni barras de cobre de uma qualidade mais baixa do que a prometida, o que enfureceu o comprador, que exigiu seu dinheiro de volta. Nas discussões que se sucederam, Nanni enviou a seguinte pouco amigável correspondência a Enazir: quando você veio, você me disse o seguinte: eu darei a Gemil sim, quando ele vier, barras de cobre de boa qualidade. Você partiu, mas você não fez o que tinha prometido. Você colocou barras que não eram boas diante do meu mensageiro, Sitsim, e disse: se você quiser elas, pegue. Se você não quiser, vá embora. Tome consciência de que daqui em diante eu não aceitarei aqui nenhum cobre de você que não seja de boa qualidade. Eu de agora em diante selecionarei e tomarei as barras individualmente em meu próprio quintal, e eu irei exercer contra você meu direito de rejeição porque você me tratou com desprezo. OpenAI, 1967, página 82 a 3. Há algo de moderno nas reclamações de Nanni, porque parecem se assemelhar a problemas de consumo que conhecemos e vivenciamos em nosso dia a dia. Porém, será adequado para nós, enquanto historiadoras e historiadores, compreendermos essa conturbada negociação nos termos de uma relação de consumo. Se o fizermos de forma descuidada, correremos risco de cairmos no anacronismo, ou seja, de interpretarmos o passado a partir de conceitos do presente, ou, dizendo de outra forma, não estaremos entendendo o que realmente aconteceu entre Enazir e Nanni, mas apenas acreditando encontrar, em 1750 a.C., um exemplo das mesmas relações entre vendedor e comprador que temos em nossos dias. Agindo assim, não aprenderemos nada sobre o passado, ao contrário, impomos sobre ele nossas próprias crenças. Então, deveremos considerar aquela antiga correspondência como algo totalmente específico àquela época e local, um evento que só poderia ser compreendido dentro daquelas condições particulares de relações entre pessoas, incluindo as econômicas, e que não seria possível comparar, sob nenhuma medida, com as relações entre fornecedores e compradores que temos nos dias de hoje. Ao que parece, essa seria uma estratégia adequada contra o anacronismo. Porém, agindo dessa forma, cairíamos no erro do historicismo, em uma forma radical. Afinal, se considerarmos que aquela realidade em nada se parece com a nossa, e que nenhuma de nossas ideias servirão para descrevê-la, aquela correspondência não terá qualquer significado para nós, tão diferente, singular, específica, que sequer poderia ser traduzida a partir dos termos que temos à nossa disposição. Deve haver, então, um meio termo, entre o completamente próximo e o totalmente distante. Vemos aqui, agora relacionado especificamente ao uso dos conceitos, um problema que discutimos já no capítulo 2. Se o passado é um país estrangeiro, eles agem diferentes ou iguais a nós, para serem úteis à história. Além de evitarem o anacronismo e o historicismo, os conceitos devem, adequadamente, traduzir para nossa realidade os significados do passado. Como avaliar quando um conceito está sendo adequadamente utilizado para determinado problema ou época histórica? Infelizmente, não há uma regra única. Cada uso deve ser estudado de forma particular. A seguir veremos como dois conceitos, gênero e feudalismo,
comportam-se quando deslocados para diferentes épocas históricas. Comecemos com o conceito de gênero, como definido pela historiadora estadunidense Joan Scott, nascida em 1941. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Scott, 1995, página 86. O que esse conceito está definindo? Que as pessoas percebem diferenças corporais entre os sexos, o masculino e feminino, que dessas diferenças corporais são construídos dois gêneros, homem e mulher, e que a esses gêneros são estabelecidos diferentes direitos e deveres, bem como poderes, responsabilidades, formas de comportamento. O conceito de gênero, portanto, não apenas separa o macho da fêmea, mas participa da própria organização social. Trata-se de um conceito bastante amplo, e não deve haver problemas, contanto que definido de forma apropriada, se utilizado para entender as diferenças entre mulheres e homens, seja no Antigo Egito, na Roma Imperial, ou em São Paulo dos anos 1930. Na verdade, trata-se de abordagens comuns e válidas na historiografia sobre as relações entre os gêneros em diferentes épocas históricas. Por contraposição, vamos analisar um conceito que gera anacronismo se utilizado de forma equivocada. O historiador Nelson Henrique Sodré, 1911 a 1999, era marxista e, por isso, procurou analisar a história do Brasil a partir dos mesmos conceitos econômicos que Marx utilizou para compreender a história europeia. É por isso que Sodré afirmou, em sua obra Formação Histórica do Brasil, que as capitanias hereditárias, criadas durante o período colonial, eram exemplos de feudalismo. Segundo ele, os poderes dados aos capitães donatários teriam traços feudais evidentes, peculiares, como legislação, a uma sociedade feudalizada, a portuguesa, e as capitanias estariam submetidas a uma legislação feudal, com a peculiaridade de delegação de poderes a um senhor feudal distante. Sodré, 1976, página 78. Trata-se, porém, de uma interpretação anacrônica. O feudalismo tem suas bases na história europeia e relaciona-se exclusivamente com aquela realidade. Não existiu feudalismo ou senhores feudais no Brasil. Isso seria transpor a realidade de uma região e época indevidamente para outra. O conceito, útil para a realidade europeia, é inadequado para o estudo da colonização brasileira. Conceitos, portanto, devem ser definidos claramente e, a partir dessa definição, usados de forma rigorosa. E ao tentar utilizar um mesmo conceito para épocas diferentes, deve-se analisar, a partir daquela definição, se essa transposição é possível. A escola marxista britânica. Não há como mensurar a imensa influência do pensamento marxista nos estudos históricos. Vários foram os pensadores e as tradições que desenvolveram, apropriaram-se, ou simplesmente divulgaram as ideias de Friedrich Engels e, especialmente, de Karl Marx. Tal importância pode ser constatada mesmo nos dias de hoje, pelas controvérsias que ainda surgem em torno de suas ideias, convicções e conclusões. Por isso, qualquer capítulo, e mesmo qualquer livro, sempre será incompleto quando pretender discutir as consequências do marxismo para os estudos sobre as sociedades, para o pensamento político e, como é nosso caso específico, para a história. Sempre haverá mais para ver, ler e entender. É por isso que, de todo um quase infinito número de autores e de teorias, no final deste capítulo tivemos de fazer uma escolha, e optamos por discutir a influência da historiografia marxista britânica nos estudos históricos. Isso se deveu ao fato de que nomes como Eric Hobsbawm, 1917 a 2012, Christopher Hill, 1912 a 2003, e Edward Thompson, 1924 a 1993, acabaram por se tornar referências importantes para os estudos históricos no Brasil. Inicialmente, esses três historiadores têm em comum o fato de,
em determinado momento, terem participado do Partido Comunista Inglês e do grupo de historiadores do Partido Comunista, esse criado em 1947, ainda que não seja adequado dizer que formaram uma escola histórica específica, devido à enorme diversidade de metodologias, abordagens teóricas e temas. Seus trabalhos possuíam elementos em comum que auxiliaram na renovação no pensamento marxista. Buscaram incorporar elementos culturais às suas abordagens, não se subjugavam à teoria, algo muito comum nos marxistas ortodoxos, priorizavam as fontes e procuraram pensar a sociedade enquanto resultado das ações dos indivíduos. Construíram, ainda, diferentes formas de estudar o passado, a partir da perspectiva de trabalhadores e grupos sociais marginalizados. Edward Thompson, o principal nome ligado a essa abordagem, denominou-a de História Vista de Baixo. Christopher Hill direcionou a maior parte de suas pesquisas para compreender a Revolução Inglesa do século XVII, a partir de um viés marxista. Ao contrário dos estudos que existiam até aquele momento, não entendeu o processo revolucionário como resultado de desavenças legais ou religiosas, mas como um momento importante de mudanças econômicas na Inglaterra que, eventualmente, teriam criado as condições para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Em sua concepção, seria possível compreender o movimento revolucionário analisando-se as intenções e objetivos da classe burguesa, hipótese que gerou importante controvérsia sobre se seria possível, e não anacrônico, encontrar uma consciência de classe própria da burguesia antes mesmo da Revolução Industrial. Green, 1999. Eric Hobsbawm produziu uma obra com temas bastante diversos, além de sínteses históricas relevantes como a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios, e a Era dos Extremos, coleção que abrange um amplo estudo histórico que vai de 1789 a 1991. Além desses livros, bastante influentes no Brasil, são também citados Rebeldes Primitivos, de 1959, em que foi estudado o chamado banditismo social, ações criminosas que, por se assemelharem a lutas de oposição aos poderes constituídos, acabaram sendo vistas por parte da população como formas de resistência, sendo o cangaço, no Brasil, um de seus exemplos. Já em A Invenção das Tradições, de 1983, Hobsbawm analisou as maneiras como os mitos e as simbologias dos estados nacionais, longe de serem criações sociais espontâneas, foram criados, deliberadamente, como parte de construção de sentimentos patrióticos na formação dos estados nacionais. Figura 6. Tempos de Vida de Christopher Hill, Eric Hobsbawm e Edward Thompson. Fonte: elaborado pelo autor. Já Edward Thompson tem a formação da classe operária inglesa, publicada em 1963. Sua obra mais influente, o título em português não capta um aspecto importante presente no original em inglês de Making of the English Working Class. A expressão-chave, aqui, é Making of, que em português teria sentidos semelhantes ao de construção, ou fazer-se. Esse detalhe é importante por explicitar o fato de que Thompson não via a classe operária como surgindo de forma determinada e automática pelo modo de produção capitalista, mas enquanto historicamente construída, fazendo-se por meio de sua própria atuação. Thompson preocupou-se em compreender as maneiras pelas quais a situação econômica da Revolução Industrial na Inglaterra dialogava com as concepções e as visões do mundo dos trabalhadores, e como, dessa soma de influências, gradualmente foi sendo construída uma visão de classe dos operários. Para Thompson, uma classe não era formada do nada, como simples resultado das influências econômicas. A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem, e geralmente se opõem, dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida,
pelas relações de produção em que os homens nasceram, ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais, encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe. Thompson, 2004, página 10. Deve-se notar que, nesse pequeno trecho, a palavra experiência é citada 4 vezes. De fato, esse é um conceito fundamental na obra de Thompson, importante em sua busca por evitar o determinismo próprio da teoria marxista, definindo conceitos. Experiência, para Edward Thompson, é a maneira como o resultado das vivências dos seres sociais, por exemplo, os trabalhadores, é compartilhado e articulado, de modo que serve de base comum para a construção de uma consciência própria da realidade social. Dividindo experiências semelhantes, como fome, baixos salários, falta de representação política, as pessoas gradualmente passariam a compreender que compartilhavam semelhantes papéis sociais e formas de vida, e que, diante disso, formariam um determinado grupo com características em comum. Esse processo, que é histórico e gradativo, construiria a consciência de classe social, da teoria prática. O que é história? Nesse momento do livro, esperamos que você já tenha uma boa definição para responder a essa pergunta. Mas será que o mesmo pode ser dito dos livros didáticos? Será que estes apresentam uma definição consistente de história? Seu objetivo, nesta atividade, será o de analisar ao menos 3 livros didáticos, de nível fundamental ou médio, publicados recentemente, de preferência, e encontrar, neles, a definição que dão ao conceito de história. Em sua pesquisa, procure responder às questões: 1. O livro apresenta um conceito definido de história. 2. Se esse conceito existe, você concorda com ele? Por quê? 3. Analisando-se os capítulos do livro, pode-se dizer que o conceito de história é utilizado de forma consistente ou os autores mudam suas abordagens nos diferentes capítulos. O propósito da atividade é permitir que você construa uma primeira análise crítica de um conceito importante, e que também você leia uma obra histórica, mesmo que não seja um texto acadêmico, mas um material didático, buscando avaliar o rigor nas análises e a coerência conceitual do autor, em toda a obra. Síntese. O pensamento de Karl Marx tornou-se influente por vários motivos, como a perspicácia de sua análise sobre o capitalismo, a inserção de grupos sociais marginalizados nas análises filosóficas e históricas, a construção de modelos de pensamento que permitiram a compreensão mais profunda de diferentes realidades. Marx esteve entre os primeiros a alertar para a diferença existente entre os motivos declarados e as reais razões para a ocorrência de eventos históricos. Além disso, dotou filósofos, sociólogos, geógrafos, historiadores, de um conjunto importante de conceitos que podem ser utilizados como ferramentas para análise das sociedades. A influência do marxismo na história é, ainda nos dias de hoje, bastante forte, evidenciada tanto por aqueles que continuam utilizando-o como referencial teórico, quanto pelos que buscam refutar suas ideias. Os trabalhos de Marx revelam, ainda, a importância da adequada utilização de conceitos em história, permitem a comparação entre diferentes realidades e a possibilidade da construção de um conhecimento mais abrangente dos fenômenos históricos que possam ir além da mera narrativa dos fatos do passado. Obrigado e até o próximo vídeo. Este vídeo foi feito apenas com o intuito de estudo, sendo do autor todo e qualquer direito autoral. Obrigada por assistir, e até a próxima vez.